Olá, concurseiro, olá, concurseira. Quem está falando aqui é o professor Leandro Moraes e venho trazer para vocês um conteúdo extremamente exclusivo, tá certo? E importante no mundo dos concursos aqui em Goiás, que é o assunto da história de Goiânia, da construção de Goiânia, tá? Esse assunto da construção de Goiânia é um assunto que cai em mais de 70% das provas que caem em disciplina de História e Geografia de Goiás. Então se torna fundamental que o candidato saiba o contexto histórico em que essa capital foi construída em 1933, ok, com a Pedra Fundamental de Goiânia, por Pedro Ludovico Teixeira. Mas é interessante saber o contexto disso, como que isso aconteceu e quais foram os reflexos desse evento histórico, ok? Para mim começar a falar em 1933 de Goiânia, nós temos que pensar que 1933 fica perto da história do Brasil, de um período chamado República Velha, tá? Ou República dos Coronéis, ou também chamado de República do Café com Leite, tá? Que vai de 1889 até 1930, tá certo? Ou República Oligárquica. Oligarquia é uma palavra que vem do latim, oligo significa poucos, quia poder. O que é essa República do Café com Leite? Pessoal, se vocês lembrarem, era um período da história do Brasil em que o Brasil era exportador de commodities, né, principalmente café, e nesse período nós temos um revezamento do poder entre São Paulo e Minas Gerais, ok? Mas nós temos um evento, tá certo, mundial, tá? Pensando aí do mundo para o Brasil, né? E para Goiás, nós temos nesse período a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e em 1929 nós temos o crash na Bolsa de Valores de Nova York. Essa queda na Bolsa de Nova York, ela teve, entre outros reflexos, né, além dos reflexos internacionais, que é a ascensão do nazismo, do fascismo, aqui no Brasil nós tivemos a entrada de Getúlio Vargas no poder. A Getúlio Vargas entra nesse contexto da crise de 29, tá certo? Em 1930, tá? Getúlio Vargas ele concorre à eleição para presidente com um candidato paulista, que era Júlio Prestes. Getúlio Vargas ele perde as eleições, porém, em virtude da morte do seu vice, que é João Pessoa, Getúlio Vargas, essa morte desse vice não teve uma ligação diretamente política, tá certo? João Pessoa morreu numa doceria, aparentemente por estar mexendo com uma mulher casada, e aí Getúlio Vargas se aproveita disso e possivelmente culpa Júlio Prestes, tá certo, pela morte do seu vice. E dentro do movimento tenentista, dentro de uma inconformidade com a velha política, tá certo, Getúlio Vargas dá um golpe em 1930, tá certo? E golpes na história do Brasil são muito comuns, tá certo? A independência pode ser entendida como um golpe contra Portugal. Em 1831 nós temos um golpe de maioridade, tá certo? No período regencial. Nós temos aí também, em 1889, um golpe contra Dom Pedro II, em 1930 um golpe e em 64 outro golpe. Né? Então a história do Brasil ela é repleta aí desses eventos, ok? E aí o que acontece? Getúlio Vargas entra no poder. Quando Getúlio Vargas entra no poder, a capital do Brasil até então era o Rio de Janeiro. Como que Getúlio Vargas iria construir um Estado sólido, centralizado, desenvolvimentista, trabalhista, populista, né? Essas são as características principais de Getúlio Vargas. Como que ele iria fazer isso se nós tínhamos poderes locais, famílias que governavam aí esse período coronelista, né? O voto era ali muitas vezes na casa dos coronéis, né? Em Goiás não era diferente. Nós tínhamos aí a família Caiado, na região de Vila Boa, ok? Vila Boa, Pirinópolis, naquela região. E aí Vargas, quando ele dá um golpe, né, em cada estado nós temos pessoas que representavam isso, ok? E na região de Goiás, tá? Nós estávamos tendo aí uma resistência, tá certo? Ao atual governo, né, patrocinado por Getúlio Vargas. E o que acontece nessa resistência, nessa revolução? Parte do núcleo de oposição de Goiás que se esboçava em Rio Verde, Inhumas e Anápolis, tá? Então Rio Verde, Inhumas e Anápolis, esses três locais, eles estavam em resistência contra o governo, né? Onde chefiava Pedro Ludovico Teixeira. Pedro Ludovico
uniu um grupo de 120 voluntários de Goiás e do Triângulo Mineiro com a intenção de invadir o sudoeste goiano. Perto de Rio Verde, Pedro Ludovico foi preso pelas forças caiadistas no dia 4 de outubro de 1930. E aí, pessoal, por curiosidade, Pedro Ludovico ficou preso, tá certo, no Palácio da Intendência, tá certo? Fica aqui no centro da nossa cidade, aqui de Rio Verde, ok? E aí, após Getúlio Vargas dar esse golpe, o golpe foi bem sucedido. Na transferência de Pedro Ludovico para Goiânia, ele já foi solto e passou a ser um interventor de Goiás. Tá? Então Getúlio Vargas, ele para poder quebrar essas oligarquias, esses poderes na mão de poucas pessoas, de poucas famílias, ele indicou interventores. E esses interventores, tá ok? Eram a voz, eram a fala, né, de Getúlio Vargas aqui no Estado. Certo? E aí, Pedro Ludovico passa a ser um interventor. E de cara nós já temos uma problemática. Que problemática é essa? Getúlio Vargas tinha a Marcha para o Oeste. Né? O que significava a Marcha para o Oeste? A Marcha para o Oeste significava essa interiorização do Brasil. O Brasil até então se concentrava ali no Rio de Janeiro, se concentrava ali na região de São Paulo, no litoral, né? No Nordeste, no Sul, ok? Mas a parte mais interior do Brasil era uma parte ainda que precisava ser desbravada, desenvolvida, povoada, ok? Diante disso, Getúlio Vargas cria essa política chamada Marcha para o Oeste. Tá? Essa Marcha para o Oeste tinha um lema, tá certo? E o lema dela é: o verdadeiro sentido do brasileiro é rumo ao Oeste. Tá? Nós temos aí, assim como aconteceu nos Estados Unidos, né, o rumo para o interior, né, no Brasil também passou a acontecer isso, ok? E quais foram as características da Marcha para o Oeste? Tá? A interiorização para o desenvolvimento. Então o Brasil precisava interiorizar para desenvolver, ok? O suporte para a ocupação da Amazônia, tá certo? Existia essa ideia de ocupar a Amazônia, né? Precisava desse suporte, incentivo à imigração, reforma agrária, tá ok? Criação de colônias agrícolas, né? E aí essa ideia de colônias agrícolas também é um tema recorrente em prova, ok? Ligado a esse assunto da Marcha para o Oeste. E aí nós temos a presença de um engenheiro que ficou à frente disso, que é o engenheiro Bernardo Sayão, inclusive o nome dele virou um bairro de Goiânia, né? E dentro da Marcha para o Oeste, ainda ligada a essas colônias, nós temos a colônia Agrícola Nacional de Ceres, tá certo? A famosa CANG, Colônia Nacional Agrícola de Ceres, tá certo? Ela era relacionada aí a um estilo de colônia que acontecia em Israel, tá certo? Com o movimento dos kibbutz, o incentivo à agropecuária e a construção de estradas na fundação do Brasil Central. Em Goiás criou-se pontos de apoio. Em Rio Verde nós tínhamos a base econômica do sul de Goiás. Em Caiapônia nós tínhamos um elo entre o sul e Goiás, tá certo? Com a bacia do Araguaia. Em Aragarças nós tínhamos um ponto forte de garimpo. Em Ceres nós tínhamos a colônia, que eu acabei de falar, a colônia de Cangue. Certo? E aí, essa Marcha para o Oeste, ela estava também ligada à construção da Estrada de Ferro, tá certo? Em Goiás, a Estrada de Ferro começa ali na região sudeste de Goiás, tá? Na região de Catalão, tá ok? A própria palavra catalão, tá certo? Vem aí dessa influência espanhola de algumas pessoas que vieram aí na construção dessa Estrada de Ferro da região da Catalunha, tá certo? Por isso o nome catalão. E a Estrada de Ferro, que já começa em 1913, nesse período ele vai se fortificar, tá certo? Então Vargas tem essa ideia de incentivo, de fomento da interiorização, tá ok? Mas nós temos uma pergunta, né? Nós temos um interventor, que é Pedro Ludovico, e Pedro Ludovico faz um questionamento para Vargas. Vargas, nós precisamos, em Goiás, criar uma nova capital. Por quê? Porque a capital atual, que é Vila Boa, né,
onde hoje é Goiás Velho, essa capital ela é uma capital onde existe uma grande influência do coronelismo ainda ali. É preciso a gente criar uma nova capital. Diante disso, Getúlio Vargas ele incentiva a construção dessa capital, incentiva como? Com apoio político, tá certo? E com apoio financeiro, tá certo? É liberado uma verba do governo federal para a construção dessa nova capital. Uma capital, veja bem, na década de 30, essa capital ela tem uma influência moderna, tá certo? O arquiteto, quem é o arquiteto da construção de Goiânia? O arquiteto da construção de Goiânia é Atílio Corrêa Lima, tá certo? Uma pessoa que se influenciou-se na arquitetura francesa para a construção de Goiânia. Então, a Goiânia é uma capital que foi pensada para 50 mil pessoas e que teve uma grande influência da arte déco. Tá? No meu canal, constantemente eu falo aí sobre a arte déco. Eu coloco muitos stories sobre arte déco, porque são várias construções com um formato mais moderno, ok? Com linhas mais curvas, tá certo? Com cores vívidas, né? Então, diante disso, Goiânia, tá certo? Nós temos a pedra fundamental de Goiânia. Só lembrando que o nome Goiânia de imediato não acontece, tá? Existe um concurso. Esse concurso acontece em 1933 em um jornal, né? Em um veículo de imprensa. Esse veículo de imprensa se chama O Seminário e quem vence é um professor chamado Alfredo de Castro, também conhecido como Caramuru, tá? A gente vê isso muito em Goiânia, tá certo? Essa referência, tá? E aí se dá o nome de Goiânia, ok? Existiam outras possibilidades de nomes e vence Goiânia, tá? Então eu acabei de falar que o arquiteto de Goiânia é uma capital moderna, o arquiteto é Atílio Corrêa Lima e nós temos engenheiros importantes nessa construção, tá? Os engenheiros Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, tá? Também, mais uma vez, uma referência ao setor Coimbra e ao setor Bueno de Goiânia, ok? Engenheiros importantes aí nessa construção, ok? E Goiânia, ela é extremamente baseada aí na arte déco, tá? E em 1933 temos aí o lançamento da pedra fundamental por Pedro Ludovico. Goiânia representa um marco na modernidade, tá certo? Para Getúlio Vargas. Goiânia é planejada para 50 mil habitantes pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima. Goiânia tinha a responsabilidade de integrar o interior com o litoral, tá? Então, nós temos o litoral, né, com a sua pujança, né, São Paulo, sobretudo São Paulo, e Goiás faria essa integração, tá? Essa integração aí com o litoral. Goiânia tem uma estrutura plana, diferenciada de Vila Boa, que tem um relevo irregular, tá? Então, uma outra razão para a construção da capital, temos aí a questão geográfica, tá certo? Goiânia, ela tem um terreno plano, diferente de Vila Boa, que é um terreno irregular, né? Logo, Goiânia tem uma possibilidade de crescimento maior, porque a gente tem que avaliar a questão urbanística da época, né? E aí, é lógico, uma capital ela vai aumentar a quantidade populacional e aí a possibilidade de crescimento no local plano é bem melhor, tá ok? Com a saída de Getúlio Vargas, nós também temos a saída de Pedro Ludovico, mas nenhum e nem o outro perderam o prestígio, porque ambos voltaram nos braços do povo nas eleições de 1950, tá certo? Então, nós temos aí a saída de Vargas e a saída de Pedro Ludovico, depois o retorno deles novamente ao poder, tá ok? Mas fazendo aí reavivando nossa memória aí, uma revisão, né? O que nós devemos lembrar? Nós devemos lembrar, primeiro, que a construção de Goiânia ela tem tudo a ver com a entrada de Vargas ao poder. E o Vargas, ao entrar no poder, começa uma política chamada Marcha para o Oeste. Essa interiorização para o desenvolvimento no interior do Brasil. E essa interiorização para o desenvolvimento levou
Vargas a indicar interventores para combater as oligarquias locais. Em Goiás nós tínhamos a oligarquia da família Caiado, e essa oligarquia da família Caiado foi combatida por Pedro Ludovico, que propõe a construção de uma nova capital, porque a capital antiga tinha uma influência muito grande ainda da família Caiado. Diante disso, Pedro Ludovico consegue verba federal e apoio político de Vargas para a construção de uma nova capital. Essa nova capital, tá certo? Que vai ter o nome de Goiânia depois, pela influência do professor Caramuru, tá ok? Ela é projetada para 50 mil habitantes e essa capital é baseada numa... Ela foi construída por Atílio Corrêa Lima, né? Que foi planejada, que se baseou na arte déco, tá certo? Que é uma arte extremamente moderna e sofisticada da época, uma arte francesa para a construção de Goiânia. E os engenheiros, os engenheiros Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno foram os que colocaram em prática a construção de Goiânia. A construção foi construída para 50 mil habitantes, entre outros motivos, porque Goiânia era um local mais plano, né? Tinha uma planificação maior e, obviamente, existe uma possibilidade de crescimento dentro dessa ótica, tá ok? Ainda falando sobre esse assunto, tá? Em 1946, no plano nacional, foi eleito para presidente o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Então Vargas sai, teve uma eleição, quem vence é o presidente Dutra, e no campo regional quem vence desse período, tá certo? Em que nós temos aí Pedro Ludovico, Getúlio Vargas e Pedro Ludovico. Sai Getúlio Vargas porque eles tinham dado um golpe, né? E tinha colocado como interventor Pedro Ludovico, saíram os dois, e aí no campo nacional entra o general Eurico Gaspar Dutra, e em Goiás nós temos o governador Jerônimo Coimbra Bueno, tá ok? Depois Pedro Ludovico retorna, tá certo? Ele vai retornar. E como que foram esse período aí até a volta de Pedro Ludovico? Como que foi essa situação? Bom, o Jerônimo Coimbra Bueno, ele ficou de 47 a 1950, né? Como eu acabei de falar, ele é um engenheiro, né? Foi responsável pela construção de Goiânia diretamente. E ele fez obras civis na construção de Goiânia. Foi o primeiro governador eleito pelo voto universal, masculino e feminino. Então, caiu em prova qual foi o primeiro governador eleito, tá certo? Pelo voto universal, masculino e feminino. Por quê? Criação de Getúlio Vargas, tá? Nesse período é importante a gente ver a influência do governo federal para o governo estadual, tá? Então Getúlio Vargas, ele criou o voto universal, e ao mesmo tempo nós temos aí em Goiás o primeiro governador eleito com votos masculino e feminino, o governador Jerônimo Coimbra Bueno. Por quê? Pedro Ludovico até então era um interventor. Tá? Depois Pedro Ludovico vai ser eleito novamente. Tá, ok? Lutou no caso, Jerônimo Coimbra Bueno, lutou pela transferência da capital para Brasília. Tá? Então, lembrando que a capital de Goiânia ela foi construída antes da capital de Brasília. Brasília, tá certo, ela é inaugurada em 1960, tá certo? Goiânia ela foi inaugurada em 1933, e ele também luta pela construção da capital da República, tá certo? Em Brasília, né? No caso, próximo de Goiás, até para o desenvolvimento de Goiás, ok? Nesse período nós temos uma modernização da agricultura, construção de aeroportos no interior do estado e expansão urbana de Goiânia, ok? E aí em 1950 Getúlio Vargas retorna e Pedro Ludovico retorna também, ok? E aí tem um governo de 50 a 54, lembrando que em 24 de agosto de 54 Getúlio Vargas se mata ou foi assassinado, não sei, é um mistério aí na nossa história. E aí nós temos a volta de Pedro Ludovico. Nessa volta, o Pedro Ludovico ele patrocina a estrada Transbrasiliana, tá certo? Também conhecida como a BR-153 ou a BR Belém-Brasília, tá? Então essa BR Belém-Brasília é muito importante, inclusive depois para a construção de Brasília, né?
Então Pedro Ludovico ele constrói essa estrada transbrasiliana. E também na parte da eletrificação, Pedro Ludovico, nesse segundo governo, faz a usina de Rochedo, tá certo? Em Piracanjuba, tá certo? Mas nós temos aí um certo desgaste político, tanto de Vargas, no governo federal, tá? As famosas aves de rapinas que se aproximam dele, e também Pedro Ludovico tem um desgaste político, tá? E nós temos a criação do BEG, o Banco Estadual de Goiás. Então, o Banco Estadual de Goiás foi criado por Pedro Ludovico no seu segundo governo, ok? Então, só lembrando, como interventor, nós temos o Pedro Ludovico. Pedro Ludovico sai, entra Jerônimo Coimbra Bueno, depois retorna Pedro Ludovico, ok? Novamente, no campo nacional, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, novamente ao poder. Continuando a história de Goiás, nesse período, nós temos aí um outro governador, que é o José Ludovico de Almeida, também conhecido como Juca Ludovico, tá? Um farmacêutico importante aí na história de Goiânia, que foi governador de 1955 a 59. Alguns acontecimentos importantes na época dele. Ele desapropriou a área do Distrito Federal, tá? Se a gente pensar de 55 a 59, nós estamos na época da Constituição de Brasília, tá? Nós temos aí a CELG, tá? A criação da CELG. Nós temos a primeira etapa da Cachoeira Dourada, que inclusive é uma parte de eletrificação que até ajuda na construção de Brasília. Nós temos o Hospital das Clínicas, o aeroporto Santa Genoveva, tá certo? É criado nessa época, estradas de rodagem, e construiu diversas escolas e ampliou a parte da telefonia em Goiás. Tá, ok? Então, enfim, teve sua contribuição em relação a esses pontos, destacando aí a criação da CELG, a primeira etapa da Cachoeira Dourada e o aeroporto Santa Genoveva. Tá, ok? Continuando, tá? De 1959 até 1961, nós temos o governador José Feliciano Ferreira. Tá, ok? Esse José Feliciano Ferreira, ele está ligado a oferecer um apoio logístico à construção de Goiânia, né? De construção de Brasília, quer dizer. Brasília vai se inaugurar em 1960, então esse governador... Existia uma expectativa muito grande de Goiás na construção de Brasília, tendo em vista que Brasília traria, a princípio, um desenvolvimento muito grande para o estado de Goiás. Ok? Ele ampliou a malha rodoviária e as redes de energia, dobrou o número de professores em escolas estaduais, influiu na pavimentação de Goiânia, Trindade, Goiânia e Umas, né? Então essas foram algumas contribuições dele. Essa parte da malha rodoviária e de rede de energia, né? E dobrar o número de professores nas escolas estaduais e influenciar na pavimentação de Goiânia, Trindade e Goiânia e Umas, tá ok? E dando continuidade, ok, ao governo, nós vamos ter aí o governo, o contexto do governo do Mauro Borges Teixeira, tá certo? Filho de Pedro Ludovico. Então, você vê a importância de Pedro Ludovico. Pedro Ludovico casa com a dona Gessina Borges, tem aí Mauro Borges, que vai ser governador depois, né, de seu pai. Eleito pela coligação PSD-PTB, também tem um plano desenvolvimentista, econômico, bem baseado no seu pai, baseado no Getúlio Vargas, chamado de PDEG, conhecido também como Plano Mauro Borges, abrangendo diversas áreas. Nós temos a figura aí do getulismo, do ludoviquismo, né? Como eu acabei de falar, tanto seu pai como Getúlio Vargas, né? Daí ter apresentado um governo com um caráter intervencionista, né? Mauro Borges tem essa característica intervencionista, com a criação de instituições públicas para atuar nas mais diversos setores, né? O Mauro Borges fez uma grande reforma administrativa. Entre a criação de Mauro Borges, que é um governo considerado cientificamente planejado, né? Nós temos aí uma reforma agrária inspirada nos kibbutz de Israel, né? Mais uma vez.
Nós temos uma reforma administrativa que criou diversos órgãos, autarquias e empresas estatais. Então nós temos a criação de várias empresas estatais. Mauro Borges construiu aí o Centro Administrativo de Goiás, o Palácio Pedro Ludovico. O Palácio Pedro Ludovico não foi construído por Pedro Ludovico. O Palácio Pedro Ludovico foi construído por seu filho Mauro Borges Teixeira. Nós temos a CERN, que é ligada à parte de comunicação, a Cotelgo, que é ligado à telefonia, o IPASO, que é ligado à parte de saúde, a Metago, ligado à parte de minério, o IQEGO, ligado à parte de medicamentos. Nós temos aí a ESEFEO, que é a Escola Superior de Educação Física, fica ali na Avenida Ianguera, ok? A CAIXEGO, né, um banco goiano, a CACEGO, Armazenamento Agrícola, a CRISA, Rodovias e Estradas, OCEGO, Saúde, CASEGO, Seguros, a Saneago, que cuida da parte de saneamento básico, e o IDAGO, Política Agrária. Né? Então nós temos aí, vamos dizer assim, praticamente a construção da parte estatal de Goiânia, dos órgãos públicos e tudo mais, com Mauro Borges consolidando aí a construção de Goiânia.